Eu sou Gustavo Simão, gerente de serviços veterinários da Grossered Speak, e estamos aqui hoje para falar sobre a situação da peste suína africana a nível global, e especificamente na Espanha. Para esse tema, tenho a honra de receber aqui conosco o nosso gerente de produção, Nevto Bru. Bem-vindo, Nevto. Obrigado, uma satisfação estar aqui. E também Jean Paul Cano, nosso consultor e sócio-diretor da empresa Soluções Integradas Veterinárias na Espanha. Obrigado, Jean Paul, por estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer compartilhar com sua audiência. Prazer. Bom, para falar da peste suína africana hoje, eu gostaria de fazer um contexto. A peste suína africana tomou uma importância muito grande quando, em 2018, uma gigante de produção de suínos, a China, teve a sua sanidade quebrada pelo vírus. A entrada do vírus na China impactou todo o mercado de grãos e também das carnes em geral, bovina, aves e suínos. E desde aí o mercado começou a ver a peste suína africana como não somente um vírus que está em animais selvagens, mas também um vírus que impacta a nível comercial. E aí, outros países também começaram a ter essas contaminações, principalmente na Europa, e a Alemanha é um grande produtor, e agora a Espanha também sofrendo com o controle desses focos que aconteceram. Jean Paul, a gente vem vendo as notícias aí, já estamos em 238 focos confirmados em javalis na Espanha. E o que você tira de aprendizado? O que você está vendo que as grandes empresas mundiais e os países a nível de serviço oficial está tirando de aprendizado desse foco agora na Espanha, um produtor importantíssimo das exportações europeias, afetado agora, e o que você está vendo lá, sendo uma pessoa que trabalha nessa área de health insurance e morando na Espanha? Sim, eu acho que o caso da peste na Espanha é bem interessante, porque a Espanha conseguiu eliminar a doença em 1994. A última vez que a peste estuvo fora de África foi esse tempo. Espanha conseguiu com Portugal eliminar a doença. Desse tempo não tinha notícias. Espanha, a suinocultura espanhola conseguiu crescer muito nesse tempo, especialmente com os surtos na China. A demanda de suíno da China impulsou a produção espanhola, que ocupou espaço, certo? Também por a redução da produção europeia, a Espanha pegou um lugar importante para produzir e foi crescendo muito. Até agora, sem reporte de casos na Espanha, aproveitando a situação sucedia na Germânia e em outros países europeus. Final de novembro do ano passado, tive os primeiros casos de detecção de peste suína africana em javalis, na região de Catalunha, que é uma região que tem produção importante, mas tem muito frigorífico, importante para a produção. O preço para início de novembro era €1,38 aproximadamente por quilo abate. Em questão de 2 semanas, o preço derrumbou a €1 por quilo. Uma estratégia para tentar ocupar mercados, não perder muito mercado, mas a consequência financeira, econômica para o produtor é muito importante, porque estão de ganhar dinheiro, estão perdendo muito dinheiro por pouco. Aprendizagem. Acho que o primeiro é que a biossegurança não é negociável, certo? Que se você quiser prevenir doenças que estão presentes no país, melhora a biossegurança, mas essa biossegurança também vai ser bem útil, vai servir para prevenir doenças forâneas que vão entrar no país. Segundo, o relacionamento que você tem com a autoridade, com o governo, tem que ser muito próximo, muito dinâmico, que eles entendam o negócio suíno, que nós entendamos os requerimentos do país para poder mostrar aos clientes globais a sanidade necessária para exportar, essa relação. E terceiro ponto que eu acho importante, que o plano de contingência, em caso de um surto de doença forânea importante, tem que ser bem claro desde o início. Se tem alguma dúvida de quem vai pagar indenização,
quantos quilômetros tem que fazer o anelo de proteção, a zona, quais que são as pessoas responsáveis por fazer que tarefa. É muito importante ter bem claro antes do surto, porque depois, em momento do surto, é bem difícil estabelecer esses detalhes, né? Claro. Perfeito. E, Nerton, pegando esse gancho do Jean Paul, sobre toda essa necessidade que o país precisa se preparar, a nível oficial, de serviço oficial, e você também tem, né, conversado bastante via Associação das Empresas Genéticas do Brasil, com o Ministério. Como é que você vê essa possibilidade a nível de Brasil, por exemplo, de fundos participarem de um programa desse, né, que eu vejo que esse é um ponto muito importante para a contenção, é a indenização que vai ser feita naquele foco, aquele primeiro raio, né, que se tem aí para conter a doença. Como que você acha que poderia iniciar, ou se teria uma forma de sensibilizar, ou se o Ministério já está também sensibilizado nesse sentido? E a cadeia também, né, porque a questão dos fundos, né? Eu acredito que os 3 pontos, Gustavo, que o Jean Paul comentou, ele se aplica não só na Espanha, para qualquer país e em qualquer situação, não é especificamente, no caso aqui nós estamos falando da peste suína africana, mas biossegurança, que é um ponto não negociável, ele é aplicável a qualquer enfermidade que possa impactar economicamente uma atividade, independentemente de ser suinocultura, avicultura, o que for. Então, acho que nós estamos aqui no Brasil num processo de amadurecimento. Não podemos, embora aí estamos enxergando, né, todo esse processo na Ásia, agora na Europa, essa evolução, né, esse caminho que a peste suína africana tem feito, mas nós temos que tirar ensinamentos disso também para dentro de casa, em termos de biossegurança, em termos de contingenciamento, né? E em termos desses pontos que você comentou especificamente, perguntou, de indenização, que é algo mais complexo, ele vem sendo comentado, conversado entre associações, com o órgão público, né, com o Ministério, com as autoridades, com o Ministério da Agricultura. É algo mais complexo de ser estruturado, mas vamos trazer da peste suína africana para a peste suína clássica nossa aqui no Brasil. Nós temos essa enfermidade rondando nosso rebanho, embora ele esteja isolado no Nordeste e Norte do país, nós temos feito campanhas ou ações para manutenção dessa enfermidade, desse agente, neste ponto que não tem produção suína, né? Ou ela é muito baixa essa produção, mas é um exemplo, né, de contingenciamento, de biossegurança. Já foram feitas indenizações para aqueles produtores locais ou que tinham produção até de fundo de quintal, né, para aquela região. Então, obviamente aqui num grau bem menor, mas nós temos praticado isso aqui também. É um processo de amadurecimento, né? Felizmente o Brasil tem aqui uma saúde do rebanho suinícola muito bom, né? Nós não temos aqui no Brasil algumas enfermidades de alto impacto econômico que outros continentes possuem, outros países possuem, mas nós temos que nos aprender com as experiências de outros países, porque em algum momento podemos ser acometidos por enfermidades de maior impacto. Então, é um processo de amadurecimento, mas eu diria que nós estamos no caminho, estamos trilhando esse caminho. Perfeito. E, Jean Paul, voltando um pouquinho no impacto a nível global de preços, de custo, o que você tem visto ali mais em loco mesmo das empresas se mexendo, as grandes empresas espanholas, no sentido de prevenir mesmo, se caso não consiga conter, parece que o controle ele não está sendo eficaz com esse crescimento, né? Então, como que eles estão hoje conversando sobre isso aí e o futuro, né, da Espanha e das empresas que estão lá, né? A estratégia inicial da contenção do surto de peste em javalis foi
fechar a região, que não tem saída de animais daquela região, e começar a diminuir a população de javalis na região, certo? Se você vê os números, ainda tem a detecção de 238 javalis positivos PCR para a peste suína africana até hoje. É localizado em um rádio de 8 quilômetros do foco inicial. Eles têm feito a contenção inicial bastante bem. Ainda não tem impactado a área de 20 quilômetros, que foi marcada como zona 1, baixo risco, que é o moderado, que é importante. Mas o problema, o risco é que está pegando mais tempo do pensado para controlar a população de javalis, porque é muito grande, muito dispersa, um terreno difícil, muito mato, mistura com área urbana, que é difícil para fazer a contenção, mas ainda não tem saída daí. O objetivo da suinocultura espanhola é conter o surto aí e voltar a status negativo para recuperar mercados. Espanha perdeu aproximadamente 20-25% do mercado de exportação, e obviamente também tem reconfiguração dos clientes, reconfiguração dos preços dos mercados. Fator importante, regionalização ou aceitação da regionalização prévia. Sim, você tem acordos com países que você vende, que são seus principais clientes, de aceitação de regionalização. Isso tem que fazer antes de os surtos, certo? Agora, o que está acontecendo? O preço caiu muito, os produtores estão perdendo mais de 30 euros por porco, agora vai melhorando o preço pouco a pouco, mas tem ainda essa perda. Quem que é o produtor que sofre mais? O produtor pequeno, que tem menos flexibilidade. Agora, acesso a crédito está limitado porque o banco tem dúvida. Vai ser um negócio tão rentável como era anteriormente ou vai ser um negócio mais justo? Agora não vou prestar tanto dinheiro, não? As empresas que não estão vendo o processo desde o ponto de vista de integração vertical, tem frigorífico, tem cárnica, tem exportação, tem um pouquinho mais de margem para ajustar preço, margem e colocação de produto. A empresa pequena de produção está mais suscetível a esses altos e baixos do mercado. E, finalmente, tem esta dinâmica atual, que é quais são as empresas que estão fazendo as melhoras de biossegurança que precisa, as melhoras de produção que precisa, as empresas grandes, porque tem como fazer neste momento. As empresas pequenas ainda estão como atrapadas no meio da situação, né? Gustavo, se me permite aqui, eu queria. Eu estou tentando papel aqui de trazer para a nossa realidade e tem alguns pontos que eu acredito que eles são similares, né? Então, embora a gente tenha a enfermidade lá na Espanha 5 meses praticamente aí, se mantém ainda em animais silvestres, né? Em javalis, não acometeu nenhuma unidade produtiva ou industrial, mas se nós pegarmos isso, trouxer para a realidade do Brasil aqui, os javalis também aqui acometendo o Brasil e crescendo esse rebanho rapidamente, né? Aqui no Brasil iniciou-se há alguns poucos anos atrás um monitoramento mais intenso dessa população de javalis, de animais acelvajados, e a gente percebe um crescimento exponencial e não regionalizado apenas, mas em todo o território nacional. E que é muito difícil de controlar esse rebanho. O que nós já temos notícia aqui é de não só esses animais serem propagadores de algumas enfermidades, como é o caso aqui, mas também acometendo regiões agrícolas, se aproximando de regiões urbanas, já representando um risco para a população. Então, não diria que se nós olharmos para esse crescimento e para esse rebanho, ele remete nós como sociedade como um todo, e aqui incluindo principalmente as autoridades, classe política também, para desenvolvermos políticas direcionadas para combate, para controle, porque pode chegar um tempo, em algum momento, de se tornar até mesmo um risco de saúde pública, vamos dizer, de risco para a população em si.
O fato é que já tenha cometido impactos econômicos importantes aqui no Brasil também, esse rebanho. E então cabe a nós também, como profissionais, como empresa, como cidadão, de estimular, cobrar nossos políticos nesse caminho também, para que a gente tenha políticas claras, precisas, direcionadas para contenção desse rebanho. Esse ponto é muito importante, né? Porque Espanha depende muito da comunidade, certo? O Estado vai marcar a legislação, mas tem muitas comunidades autonômicas que elas limitam muito a função dos caçadores. E isso ha permitido que o crescimento da população de javali é extraordinário. Somente em Catalunha tem uma estimação de 300.000 javalis. E o impacto que tem na produção, no meio ambiente, a segurança das pessoas é tremendo. Agora que tem esta situação, agora está liberando para o caçador fazer seu trabalho. Eu acho que os critérios, as políticas que são desenhadas por os governos têm que ser feitos com fatos científicos e com critérios técnicos e não com pressão social de algum grupo animalista que vai impedir isso. Não? É importante. Uma dúvida que me surgiu aqui agora, como que o consumidor está se comportando em relação a isso? Porque nós que somos da área, nós já sabemos, já ouvimos falar, já sabemos que é um vírus que não afeta, né, o ser humano e nenhuma outra espécie, né? E assim, como que o espanhol está vendo isso? O consumo interno caiu? Porque é lógico, se um vírus desse afeta um Brasil, por exemplo, um país como o Brasil, que é um grande exportador, grande preocupação, vai se virar para a exportação, sem dúvida nenhuma. Mas e o consumo interno? Como é que o consumidor lá se comporta com essa notícia? Não tenho informação específica dos números, mas eu acho que tem feito um trabalho bem feito na educação do consumidor, porque a percepção das pessoas é que a peste suína africana não tem nada a ver com o consumo. O consumidor espanhol tem muito apetite de consumir suíno, consome muito suíno fresco e em processado também. Isso ainda não tem impacto. Com o preço menor, algo menor, a demanda incluso está crescendo internamente. Então, possivelmente esse fator, assim como quando falaram de influenza suína, teve um impacto muito importante com as pessoas. Agora, com peste suína africana, aparentemente a educação está dando certo, que o consumidor entende que é um negócio dos javalis, dos suínos, que não afeta o humano. Isso é importante fazer antes de surto, não? E aí, países como, por exemplo, a China, ela mostrou que aprendeu a conviver e aprendeu né, a dar a volta por cima e está convivendo com a peste suína africana, voltando seu plantel para 40 milhões de fêmeas novamente. E como que a gente pode pensar na Espanha, por exemplo, em conviver com a peste suína africana? Você consegue ver assim, porque a China fez investimentos muito grandes em biossegurança e granjas enormes, mas como que a Espanha poderia conviver com um agente se caso se tornar endêmico? Se vemos a China, Espanha e Brasil, eu acho que Espanha e Brasil têm uma situação diferente à China, que é que são exportadores netos, certo? Eles precisam exportar para manter a estrutura da suinocultura local. A China é importador neto. Eles intentam produzir a maior quantidade de suíno possível como uma estratégia de segurança nacional que eles têm, porque tem muita demanda de suíno, mas ainda vão ser sempre compradores. A dinâmica ou a epidemiologia da suinocultura chinesa faz muito difícil para controlar a doença por fundo do quintal, por explotação pequena, por transporte, densidades. Mas uma suinocultura como a espanhola ou como a suinocultura brasileira, eu acho que é vital para o mantenimento, não falo crescimento, mantenimento do que tem, eliminar a doença do país. Pensa, exemplo, da Germânia, não? A Germânia tem a doença em javalis. Tem reportado algumas granjas comerciais ou industriais afetadas, fizeram de população, e a taxa de infecção de granjas comerciais é muito baixa. Mas ainda tem uma limitante tremenda de custo de produção, de acesso a mercados, de preço, que está
causando um impacto de redução do inventário nacional, porque não tem mercado para seguir crescendo. E agora, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, pensando no Brasil, para a gente encerrar nossa conversa. Jean Paul, você como um grande conhecedor da biossegurança, dos pontos mais de risco que hoje uma unidade de produção passa, ou um rebanho, né, de um país, na sua opinião, por onde o vírus da peste suína africana teria mais chance de entrar no Brasil hoje, conhecendo a nível internacional e o que o Brasil tem de contato? E para o Neviton, conhecendo muito a produção de suínos brasileira hoje, como que você acha que seria a disseminação desse vírus de forma rápida, pelo modelo que nós temos hoje, os pontos mais vulneráveis da biossegurança, da produção brasileira e também da alta concentração, aonde que está, né? Então, como é que vocês, só para a gente fazer uma simulação aqui de controle de risco e como disseminaria também para a contenção? Deixa-me falar, Gustavo, de pequeno a grande, certo? Se você pensa em uma granja, o cenário é bem diferente se você tem uma situação que a doença está ainda unicamente em javalis, que se a doença está como em China, que está também em granjas comerciais, certo? Se a doença está disseminada por país todo, a biossegurança normal que sempre falamos é importante, transporte, ração, pessoas, a biossegurança normal. Se a doença ainda está nos javalis, o foco principal é o perímetro da granja. Se você impede a entrada dos javalis, ter contato com a população de porcos, o risco é bem baixo. Sim? Então, o foco principal é esse encerramento, esse fechamento, esse perímetro que você tem que marcar. Um outro animal excretando, se é a grande quantidade de vírus, muito mais chance do que uma pessoa carrear uma dose infectante baixa que Com biossegurança básica você consegue controlar. Agora, como país, é similar, certo? Na América, unicamente tem Haiti, República Dominicana, que tem a doença. Acho que não tem muito contato com o Brasil. O risco mais grande do Brasil, minha opinião, é que algum país como Venezuela, Colômbia, vai se infectar, dissemina na população local, selvagem ou doméstica e expõe ao norte do Brasil a risco, certo? Isso seria. E o outro risco é aeroportos, portos, como sempre falamos, os desechos de lixo dos barcos ou dos aviões, certo? Que a gestão desses produtos não seja manipulada de uma forma ineficiente que vai contaminar alguma população de certo. E finalmente, que é muito difícil, mas é educação, é o turista. O turista brasileiro que vai à Europa, vai à Ásia, traz salame, algum produto e tem contato com o meio rural, é um risco que tem que trabalhar com o sistema de aduana e educação, muita educação ao viajero, ao turista, para reduzir esse risco. Complementando, e aí, Eduardo, o Jean Paul, você conhece bem o Brasil também, são esses os pontos principais de ingresso, de fato. Eu acho que nós temos que nos atentar aqui uma mudança comportamental nossa. Não esperar do próximo apenas ou de autoridades de implementar alguma lei, alguma regra. Não, vamos fazer o nosso papel bem feito, que é nos assegurar das questões de biossegurança, aquilo que está nas nossas mãos. E aí eu vejo que nós temos muitas oportunidades dentro da nossa cadeia produtiva aqui no Brasil. Volto para o tema de biossegurança, amplo, né? E aí é o maior cuidado com pessoas, com materiais, com transportes. E isso é aplicável, o ganho da biossegurança ele é para o todo, não é só para uma enfermidade ou outra. O ganho ele é para todo. Então ele traz mais segurança para a minha atividade, para a minha manutenção nessa atividade. O Brasil tem uma característica interessante, eu acho que ela é peculiar frente ao restante do mundo pela cadeia produtiva nossa. 80% da nossa cadeia produtiva ela é verticalizada. Então, a concentração de ações ou de definições de ações estratégicas, ela está concentrada em poucas empresas, em poucos produtores. Isso facilita
a aplicação de ações em termos de agilidade, em termos de definições. Tudo bem, nós temos algumas regiões do Brasil onde tem uma concentração maior de propriedades produtivas, mas isso não impede que a gente possa aplicar alguma medida aí de biossegurança ou de contingenciamento, ou nos prepararmos para um futuro aí, para qualquer enfermidade que possa acometer o Brasil, que nós não tenhamos no dia de hoje. Percebo também aqui um movimento, ele já existe um movimento interessante de produtores ou dessas empresas integradoras, junto com órgãos de defesa animal, seja local, regional, estadual e nacional, já aplicando algumas ações interessantes, e há um início deste processo, assim, dos primeiros passos. E eu acredito que isso vai ocorrer rapidamente. Há uma abertura maior, um maior nível de conversa entre a iniciativa privada e o órgão público. Isso é bem interessante. Eu chamo a atenção para um ponto aqui que eu acho fundamental, e a gente tem experimentado nos últimos meses ou anos, um amadurecimento da agropecuária, diria assim, geral aqui do Brasil, com os órgãos públicos ou fiscalizadores, que é a identificação e a comunicação rápida ocorrendo. E isso só é possível porque houve e está ocorrendo um maior nível de, diria assim, de aproximação entre essas duas partes. Historicamente, nós tínhamos um distanciamento maior, e isso não existe mais no dia de hoje. Isso é muito positivo para qualquer eventualidade que possa ocorrer dentro do nosso rebanho aqui dentro do Brasil. É um duplo interesse, né? Claro que o serviço oficial também quer que isso aí aconteça, né? Claro, o setor privado tem toda essa intenção de ter mercados externos. Então, eu acho que é um conjunto também, é juntar as duas forças para que isso aí aconteça, né? Beleza, queria agradecer vocês dois aqui por esse papo. Obrigado, Jean Paul, principalmente, por estar aqui conosco, diretamente da Espanha, veio ficar com a gente aí nesse encontro, nesse evento, e estar aqui podendo falar com a gente um pouquinho da realidade que vocês estão passando lá. Obrigado, Neverton, por ter topado aí o desafio e estar conversando com a gente aqui em relação à realidade brasileira, sobre esse tema também que nós temos que conversar. Ainda não chegou momento de paz, e nós precisamos ver o que a gente pode colaborar do ponto de vista de empresa privada com o Ministério, para a gente fortalecer esses pontos que vocês estão aprendendo lá. Eu que agradeço aqui. Jean Paul, parabenizo vocês, em especial os produtores ou a suinocultura na Espanha, porque 5 meses a enfermidade, o vírus circulando em animais acelvajados, e até o momento nós não temos, e espero que não tenhamos, acometimento em unidades de produção. Isso demonstra a seriedade com que e o amadurecimento da produção da cadeia ali na Espanha, e que a biossegurança está funcionando. Então, obrigado aqui por estar conosco. Eu agradeço o convite aqui, Gustavo, e parabenizo a indústria espanhola, porque que siga assim, firme, e que consiga eliminar o vírus ali de dentro do país. Obrigado, Neto. Obrigado pelo convite, pela discussão também, e boa sorte e preparação para a suinocultura brasileira. Encerramos aqui mais uma edição do Porkcast, e até uma próxima. Obrigado.